Professor Cristiano Colombo, qual o seu parecer sobre a prova de Direito Civil? Bem, então pude dar uma analisada com calma, verificar assim as questões. Primeiramente, eu gostaria de dizer assim que a prova acabou tratando dos mais diversos temas da área de Direito Civil. Então, quer dizer, não se reteve simplesmente, por exemplo, como outras provas aconteceram, só obrigações, só contratos, mas não. A gente verificou aqui que caiu questões sobre filiação, caiu questões sobre sucessão, direitos de personalidade, enfim. Pude ver assim que houve, por parte da banca, efetivamente, muitas perguntas sobre a parte geral, né? A parte geral é uma parte que, muitas vezes, nas provas, ela é deixada de lado, mas nessa eu senti que realmente veio bastante forte, assim, né? Um tema que eu verifico, assim, que efetivamente foi cobrado em responsabilidade civil foi que a banca foi muito rigorosa quanto às súmulas. Caíram duas súmulas, uma do STJ, uma do STF, tanto quanto a locação de veículos, como também a dano moral, diretamente questionando sobre isso, né? Tratando assim sobre a responsabilidade objetiva, aqui do caso dos animais, enfim, né, que pude verificar. Tem uma questão aqui também sobre direito de personalidade, que eu achei bem interessante, talvez um rigorismo, assim, porque, na verdade, veio exatamente assim nos termos que a lei, enfim, contempla, né? Essa aqui é bem possível de resolver assim analisando os dispositivos legais, então, né? E outra um pouco mais complicada sobre reserva mental, que é um tema bem complicado, manifestação de vontade, reserva mental, que é quando muitas vezes a pessoa ela acaba se manifestando. O direito civil ele é bem rigoroso quanto a isso. Quando há uma manifestação de vontade, essa manifestação de vontade tem que ser cumprida, né? Mas no caso aqui houve uma reserva mental, ou seja, a pessoa ao se manifestar se reservou que não iria pagar uma determinada recompensa. Então, mais uma vez, a banca foi no dispositivo de lei. Quem conhecia o dispositivo de lei conseguiu, assim, então, referir. Também caiu uma questão sobre comodato, bem interessante, assim, e mais uma vez cobrando súmula do STJ. Então, assim, na verdade, a minha análise, assim, dando um panorama final, eu poderia dizer que foi uma prova eclética, no sentido de ter trazido os mais variados temas de direito civil, né? E também uma prova que traz uma vinculação maior agora às súmulas do STJ. Então, com certeza, para as próximas provas, diria a vocês que devem ter uma atenção maior ainda do que vinha se falando com as súmulas do STJ. É isso que nós notamos aí na prova. Então, seriam basicamente essas colocações que eu gostaria de trazer. Tá bom, obrigada, professor Cristiano. Sim. Professora Maria Cláudia, o que a senhora observou nas provas de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho? Boa noite, pessoal. Estamos aqui reunidos, né, para tentar, já de forma antecipada, né, fazer alguns comentários a respeito da prova. Não passar o gabarito, né, mas passar uma prévia da correção, né, e já desejamos para vocês uma boa sorte, né, na correção, né, e que nós voltamos a nos encontrar na segunda fase. A prova de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, mais uma vez, né, a FGV capricha nas duas matérias, né, trouxe enunciados extremamente complexos, né, o que acaba dificultando muitas vezes até a compreensão, né, de qual que seria a intenção, né, da FGV em trazer essas questões. Trago algumas para vocês. Tá? A questão 71, né, fala a respeito da força maior, como uma das hipóteses de extinção. Essa aqui até que não tinha maiores discussões, né, que o que é devido ao empregado na força maior? Metade dos direitos. Né? Então a alternativa era a B, que traz ali a questão dos 20%, né, dos depósitos do Fundo de Garantia. Questão 72, trouxe uma questão que não precisava, compensação. Né? É uma coisa que não se fala muito, né, dentre outras matérias lá da CLT, a questão da compensação, mas o que eles queriam? Que o candidato mostrasse que quando do pagamento das verbas rescisórias, o máximo que o empregador vai poder fazer em termos de compensação de um débito que o empregado tivesse é o valor da sua remuneração. Então, o salário ali de R$800. Questão 73, essa eu achei uma das piores. Ela fala a respeito do poder disciplinar do empregador e traz, dentro das 4 alternativas de resposta, 3 que falam da advertência. Né? Gente, a advertência é um costume, né? Ou seja, eles queriam que soubesse que a advertência que qualquer empregador acaba aplicando dentro do contrato de trabalho é um mero costume. Né? Então a resposta seria só a suspensão e a demissão por justa causa. A questão 74, né? O que eles queriam, o que a FGV queria?
que o candidato soubesse a diferença entre substituição e equiparação salarial. Já antecipo para vocês, né? São dois institutos completamente diferentes. Né? O empregado, quando ele vai substituir um colega, dá direito a ele a receber o mesmo salário, só que não dá direito à equiparação salarial. Para que o empregado tenha direito à equiparação salarial, tem que estar presentes os requisitos lá do 461 da CLT e da súmula 6. Questão 75, né? Essa aqui estava fácil. Né? Em relação ao adicional de insalubridade, né? O que é necessário para o empregador fazer para ele poder cessar, né, o pagamento do adicional de insalubridade? Ele fazer investimentos no seu meio ambiente de trabalho e afastar, né, aquilo que torna a atividade insalubre. Questão 76, era outra questão. Tinham 3 questões fáceis, essa aqui é a terceira, que trata do rito sumaríssimo. E para quem veio ontem no aulão, né, esse aqui acertaram. Né, a 76, então, tratava do teto do rito sumaríssimo, que são os 40 salários mínimos. 77 também, quem veio ontem no aulão, acertou, também tratava do adicional de insalubridade, e não significa que o empregado, quando ele solicite o adicional de insalubridade na sua inicial e ele traga como causa de pedir do adicional de insalubridade e o perito descubra outra causa de pedir e entenda que a atividade é insalubre, que vai afastar. Então, o que importa é a condenação e adicional de insalubridade. Questão 78 também foi ontem, né, visto no aulão. Né? Olha aí, para quem não veio ontem, já vale a dica para a próxima aulão, próxima prova da OAB. 78 eu também falei ontem para o pessoal no aulão e tratou do quando que cabe recurso adesivo. Então não vou repetir a resposta que essa eu já dei ontem. 79, execução trabalhista, né? Daí traz ali os exemplos de título executivo judicial e extrajudicial. Alternativa certa era a D. E a 80 trata do ônus da prova. Também só para lembrá-los, que também foi objeto ontem do aulão, via de regra, gente, o ônus da prova é da reclamada, é do empregador. Tá? Espero ter contribuído com vocês nessa correção prévia, né, e boa sorte. Obrigada. Obrigada, professora Maria Cláudia. Em relação à sua disciplina, professor Juliano, processo civil, como é que estavam as questões? Primeiramente, boa noite aos alunos, quem acompanhou a gente aí, quem também não acompanhou a gente, vem acompanhar somente agora. Eu fiquei muito feliz porque as questões a gente conseguiu tangenciar e muitas expressamente aferir. Né? Talvez o meu aulão não foi tão... não acertou tantas questões assim, né? Mas no aulão de processo civil, 2 questões e nós trabalhamos diretamente com isso. Né? A importância aí proferida, dita pela professora aí do aulão, né? De comparecer aí e prestigiar. Bom, a prova de processo civil não teve questões contextualizadas, são aquelas questões que começam, João emprestou para José, foram questões bem técnicas, que não pegam tempo do candidato, né? Então, é uma questão que o candidato lê e já de pronto passa para as alternativas, né? Tais como o processo de execução, a responsabilidade, enfim, pedem questões aí bem diretas, né? Estranhei que não caiu nenhuma questão sobre recurso, sobre intervenção de terceiros, sobre resposta do réu, que foram questões aí, são matérias que normalmente são bastante cobradas na prova da ordem. Eu vou passar aqui superficialmente, dentro das 6 questões, já adianto que eu não vislumbrei nenhuma questão passível de recurso, dentro dessas 6 questões aqui de processo civil. A primeira questão, eu estou analisando o tipo 1, né, prova branco. Questão 40, trabalhou com duplo grau de jurisdição, comentamos no intensivo, né, diretamente essa matéria, a resposta foi dada em aula, né, que não se aplica o duplo grau se a sentença estiver fundada em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal. Né, exatamente, comentamos aí na aula de recursos, começamos com o duplo grau de jurisdição. Questão 41 trabalha com competência, comentamos também competência relativa, competência absoluta, incompetência relativa e incompetência absoluta. Né. Trabalha com a prevenção, resposta dada também, né? O juiz será o prevento em que se realizou a primeira citação válida. Essa resposta, então, da questão 41. Questão 42 trabalha com responsabilidade pela litigância de má-fé. E é uma matéria que normalmente não é cobrada, mas é uma questão que entendi bem acessível. Né? Trabalha aí com a resposta, havendo mais de um litigante de má-fé, o juiz deverá condená-los na proporção. Então, se tem 2 litigantes, solidariamente ou na proporção de que cada um contribuiu. Questão 43, a respeito do processo de execução, essa é a questão do aulão, né? Falamos lá da sentença arbitral, sempre falei para vocês, né? Quando tem sentença não pode chamar de título extrajudicial. Né? Então, diretamente dada aí a resposta
no aulão, né? E aí, a resposta correta, o exequente poderá, no ato da distribuição, obter a certidão comprobatória, né? Que é o registro aí, a notícia de execução que comentamos aí na aula de execução. Questão 44, a questão mais complicada, porque ela trabalhou aí com tutela coletiva, trabalhou com ação civil pública, né, eventual ação do consumidor. Entretanto, a resposta, talvez as letras A, B e C foram um pouquinho complicadas, mas a resposta, você que fez aí o verbo, teve expressamente ela. Falei na aula de mandato de segurança, artigo 21 e 22, não induz litispendência mandato de segurança individual para mandato de segurança coletivo. Então, diretamente aí, aqui no tipo branco, né, é a letra C, né, mandato de segurança coletivo, não induz litispendências para as ações individuais. E a última questão, então, questão 45, trabalhou com a ação rescisória. Falamos diretamente também da ação rescisória, né, quando falamos em sentença e coisa julgada, trabalhamos aí com a ação rescisória. Resposta correta. Quando a sentença de mérito for proferida por juiz relativamente incompetente for verificada que foi dada por concussão, prevaricação ou corrupção do juiz, errada é essa. Por quê? Porque relativamente incompetente, falei milhares de vezes, não induz nulidade dos atos decisórios. Então, o que induziria nulidade seria incompetência absoluta. Então, a alternativa correta dessa questão 45, depois de transitada em julgado a sentença de mérito, o autor obtiver documento novo, cuja existência ignorava, capaz por si só de lhe assegurar pronunciamento favorável. Essa, então, o gabarito da questão 45, certo? E agora, se você ficou feliz ou triste com isso, né? Para quem ficou feliz, não esqueça aí da nossa segunda fase, né? O verbo jurídico prepara aí para a segunda fase. Eu sou professor da segunda fase no processo civil e no direito tributário. Pergunte a quem fez já a segunda fase aí com a gente, você vai saber da satisfação, né? É notória a satisfação na segunda fase, né? Você é preparado para todas as peças que nós possíveis de cair, né? Além de ser instigado aí a vários simulados, né? Que é um grande diferencial aí do verbo jurídico, certo? Beleza? Então, pessoal, agradeço aí. Obrigada, professor Juliano. Muito obrigada pela presença de todos. Até mais no nosso terceiro bloco.